Filha, fala conosco hoje mais uma vez, Pai. Tu conheces cada coração e sabe do que nós precisamos ouvir, crer e experimentar. No nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém, muito bom. Você crê que quando a gente está pensando em pedir uma coisa para Deus, Ele já sabia? Crê ou não crê? Então, se Ele já sabia antes, Ele já preparou a resposta? Então é interessante saber que cada vez que você vai fazer uma oração, Ele já preparou a resposta. Então a grande pergunta não é se Ele vai nos responder, mas se a gente vai estar conseguindo ouvir. Amém, irmãos? Então a gente tem sempre que abrir o coração para ouvir a Ele. A gente vai falar hoje sobre autoridade, não é? A autoridade. E quem é que tem toda a autoridade? Vamos lá, responde para mim, por favor, porque a gente não se sentir sozinho nesse ambiente. Quem é que tem toda a autoridade? Jesus, porque Ele falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então tem algumas perguntas sobre a autoridade que precisamos saber. Primeiro, você possui, eu estou falando aqui da autoridade espiritual. Há várias esferas de autoridade, mas a autoridade máxima vem da autoridade espiritual. Lógico que temos autoridade também sobre outras áreas humanas, não dá para falar tudo aqui. Mas você possui autoridade espiritual? Sim, não sei. O que significa? Se você tem, por que você tem essa autoridade? Porque você conquistou, fez por merecer. Você tem autoridade porque alguém deu para você e você recebeu? Ou também você não sabe por que tem autoridade, se é que tem? Se você tem autoridade, quem te deu essa autoridade? Sobre o que você tem autoridade? Você tem exercido essa autoridade? Então a pergunta para nós, a gente pensa, por quê? Porque muitas situações na nossa vida, Deus já nos deu autoridade no nome, Jesus já nos deu autoridade no nome dEle, amém? E essa situação só não muda, porque nós não exercemos a autoridade que já é nossa. Agora, se a gente não entende se temos autoridade ou não, e que tipo que é, a gente fica muitas vezes intimidado para coisas aqui, fica intimidado por coisas de lá, porque não reconhecemos, não entendemos o que é autoridade. Algumas mensagens atrás eu falei sobre João 12, que diz, a todos quantos creram e o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus. A palavra mais usada na Bíblia para autoridade é esta, exousia no grego, que significa um poder de escolher, a liberdade de fazer como se quer, a licença ou a permissão, o poder de influenciar, o poder do direito, do privilégio, porque é você que tem que resolver, ou você tem uma autoridade que você pode mudar o ambiente. É uma habilidade ou uma força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. Não é? Então, você pode fazer uma coisa porque você tem uma capacidade desse, é um tipo de autoridade. Mas também porque você possui, porque foi te dado, mas também porque você exercita. Presta atenção, se você não exercita autoridade, é como se você não tivesse. O que adianta ter autoridade e não usar, certo? Não. É como se não tivesse. É como se não tivesse. Então, o poder de reger ou governar, o poder de alguém que a vontade e as ordens devem ser obedecidas. Então Jesus tem toda a autoridade, presta atenção, isso é muito importante. Jesus tem toda a autoridade, por isso quando Ele fala, a única resposta possível é obedecer a Ele, amém, irmãos? Então Ele falou para o mar, fica quieto, o mar ficou quieto. Onda, vou andar sobre você, ele andou. Menina, levanta. Ela estava morta, filha de Jairo. Ela levantou. Lázaro, vem para fora. É impressionante, né, irmãos? Tudo obedece à autoridade dele.
E você vê Jesus exercendo a autoridade dele, ou seja, ele tem esse poder que as coisas sejam feitas conforme ele quer. Deus deu esse poder a ele. Então agora nós temos que entender. E quando Jesus estava aqui exercendo a sua autoridade, quando ele estava curando os enfermos, expulsando demônios, ensinando as pessoas, os religiosos, você vai descobrir que quem mais questiona a autoridade espiritual são os religiosos. São aqueles que acham que conhecem Bíblia. Amém, irmãos? Então veja aqui, em Mateus 21, 23. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes, os líderes do povo, vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Quando você vai ouvir sobre autoridade, você vai ouvir assim: quem te deu esta autoridade? Porque a autoridade sempre é dada por alguém, amém, irmãos? Alguém tem que dar autoridade para você. A autoridade é recebida, alguém tem que conceder autoridade para uma outra pessoa exercer. A autoridade tem uma esfera de influência. Por que você tem autoridade para estar aqui ensinando? Eles estavam com ciúmes, porque eles achavam que a autoridade para ensinar era só deles, os sacerdotes, ali, da panela deles, do grupelho deles. Amém, irmãos? Então, nós vimos que toda a autoridade vem de Deus. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, e estava aquele ambiente, Jesus não falava nada. Por que você se nega? Porque já pensou, se Jesus falasse com a autoridade que ele tem, ele podia fazer o que ele quiser, amém, irmãos? Ele falava: preciso dos anjos aqui, resolveu o negócio. Mas Jesus está quieto diante de Pilatos, porque Jesus quer obedecer ao Pai. Porque o Pilatos vai ser um instrumento do Império Romano que vai dar é o Pilatos que tem a autoridade de crucificar Jesus. Se Pilatos não manda crucificar, ele não é crucificado, certo? Então olha que interessante, por que você se nega a falar comigo, diz o Pilatos? Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo, para crucificá-lo? Ele tinha ou não tinha? Tinha, Império Romano, na esfera dele. Mas Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Porque toda autoridade vem do único Deus. Deus permitiu que ele tivesse. Então, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Aí o Pilatos falou: eu estou numa fria. Aí Pilatos tenta liberar Jesus, mas aí, quem é aquele que entregou, que o maior pecado tem? Qual é a pessoa de maior autoridade? O do líder judaico, lá o sumo sacerdote. O sumo sacerdote falou: leva lá. A gente não pode mandar matar ninguém, mas o romano pode. Mas como é que a gente vai fazer o romano matar alguém que tem um problema conosco? Fala que Jesus está dizendo que ele é rei. E fala que o nosso rei é César. Esse sumo sacerdote nega a autoridade, dizendo: a minha autoridade é César, porque eles querem ter o dinheiro, ter o privilégio. Então Pilatos tinha autoridade, mas ele não foi eximido do seu pecado. O sumo sacerdote havia usado sua autoridade para entregar Jesus à morte. Então ele tem um pecado maior, porque ele usou da autoridade dele de maneira errada. Está claro isso, irmãos? Então toda autoridade vem de Deus, não é? E nós recebemos esta autoridade. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós recebemos autoridade. A gente não conquista autoridade. Deus não vai dar autoridade para nós porque nós fazemos tudo certo, porque nós conseguimos fazer tudo direitinho, porque nós merecemos, porque eu fiz tudo certo, tudo, então agora eu mereço, Deus tem que me dar autoridade. Não é assim que funciona, amém? A autoridade espiritual a gente recebeu pela graça, porque Jesus nos deu o poder de ser feito, a autoridade de ser um filho de Deus.
Você tem a autoridade de ser um filho de Deus? Você crê que é filho de Deus? Então diga: eu tenho a autoridade de um filho de Deus. Você está concordando com a Bíblia? A gente exerce? Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus, estava voltando para Deus, está lá em João 13, na última ceia. O que é que Jesus faz com toda essa autoridade que ele recebeu? Porque ele tinha autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Jesus faz o quê? Ele tira a capa, levanta na mesa, tira a capa, enrola uma toalha na cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Porque ele tinha autoridade. Então a autoridade, quando ele é exercida com os homens, com o ser humano, é baseada no amor e no serviço. A autoridade, quando é exercida contra o inferno, é assim: sai, aqui não é o seu lugar, para trás, Satanás. Amém, irmãos? Há uma diferença em exercer autoridade. Se você está exercendo autoridade contra o inferno, levanta um aleluia. Onde? Na presença do inimigo. Você está exercendo autoridade ali assim: aqui, sai. Mas com as pessoas, você ama e serve. Amém, irmãos? Então a autoridade, Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade e doença. Quem deu autoridade? Jesus. Por que ele deu? Porque ele tinha. Amém, irmãos? Só tem autoridade quem debaixo de autoridade está. Jesus delega essa autoridade e os discípulos vão lá e vão fazer esse trabalho. Então a gente só tem autoridade porque recebe. Jesus declara que ele tem toda a autoridade. No final de Mateus 28 ele vai dizer: Jesus se aproxima dos discípulos, ele está para subir aos céus, e diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Aí você pensa: mas ele já não tinha toda? Por que ele fala que tem toda agora? Portanto, vão e façam discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele fala: eu tenho autoridade, eu vou dar agora uma missão para vocês. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. Lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então já vimos que o Pai tinha dado autoridade para Jesus, e o diabo nunca teve nenhuma autoridade sobre ele. Quando ele está lá na ceia e o inimigo está vindo, ele fala: vamos levantar, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo vem aí e ele nada tem em mim. É arrepiante, né? Ele nada tem em mim. O inimigo não tem nenhum pedaço em mim, não um pedaço no meu coração, ele não tem nenhum pedaço na minha mente. Ele nada tem em mim. Então, por que ele fala que tem toda a autoridade? Faltava alguma autoridade para ele? Bom, após ser obediente até a morte de cruz e ressuscitar, que autoridade que ele agora tem? Que antes ele não tinha. A autoridade de dar a vida eterna e o Espírito Santo a todos os que creem no nome dele. Amém, irmãos? A única maneira de nós termos a vida eterna, de Jesus ter a autoridade de enviar o Espírito Santo para morar em nós, dependia de ele ir até o fim naquela cruz. Quando ele derrama o sangue dele naquela cruz, e diz a Bíblia, lá em Hebreus, ele entra no santuário verdadeiro, o celestial, não aquele que tentaram fazer aqui na terra, como cópia, que era só uma figura do que viria. Jesus entra, abre um novo e vivo caminho até o trono celestial. Ele entra com o próprio sangue e efetua uma eterna redenção. E ao fazer isso, ele tem a autoridade absoluta para pegar cada ser humano que crê nele, fazer dele um filho de Deus, dar a herança dele para esse filho de Deus, para essa filha de Deus, e dar a autoridade para esse filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que vai habitar agora nesse filho, nessa filha de Deus. Amém, irmãos?
Ele tem autoridade sobre tudo. Agora ele tem autoridade. Por quê? Porque ele mesmo foi o Cordeiro. Lá em Apocalipse está lá o livro, e ninguém é digno de abrir o livro, ninguém consegue abrir o livro. João está chorando, então vem Jesus, e toma o livro. Quando ele olha para Jesus, ele vê um cordeiro que foi morto. Mas ele também vê o leão, então ele tem a autoridade. E ele foi considerado digno. Amém, irmãos? Você tem autoridade? Nossa, quantos incrédulos. A religião ensina que quem tem autoridade é só o pastor. Aí tem que ter um bispo, aí tem que ter um arcebispo, aí tem que ter um apóstolo. A autoridade espiritual nós recebemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Todos os que nele creem. Então nós temos autoridade recebida dele. Esse mesmo texto aqui, ó. Olha lá, o mesmo texto. Portanto, toda autoridade me foi dada. Portanto, por causa que toda autoridade me foi dada, vocês podem fazer o que eu mandar, porque vai funcionar. Sabe por quê? Porque eu estou com vocês todos os dias. A autoridade funciona em nós, porque a presença dele está em nós. Amém, irmãos? Esse tipo de autoridade é por causa da presença dele em nós. Lembre-se disso, eu estou com vocês. Nós temos autoridade porque Jesus nos deu. A autoridade vem da própria presença dele, do Espírito Santo que agora habita em mim. A fonte da nossa autoridade não vem de nós mesmos. Está entendendo? Não é porque eu fiz por merecer, não é porque eu me esforcei, é porque ele fez. O problema é se eu creio. E o outro problema é se eu exerço esta autoridade. Porque o diabo vai fazer de tudo, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para nos intimidar, para a gente não usar a autoridade que temos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele quer que você reclame, em vez de você levantar um aleluia na presença do inimigo. Em vez de você falar, aqui não, aqui pertence ao Senhor, esta casa é de Jesus Cristo, o meu lar eu dediquei a Deus, os meus filhos não ficarão na mão do inimigo. Amém, irmãos? Ai, Jesus, Senhor, eu consagrei meus filhos a Ti, eles são Teus. Amém, irmãos? Eu consagrei as minhas mãos a Ti, então o meu trabalho é Teu. Tu prosperarás o trabalho das minhas mãos. Está dando para entender, irmãos? A autoridade está ligada com fé também. Então nós temos essa autoridade recebida dEle. Portanto, a operação da autoridade na nossa vida funciona assim: eu recebo autoridade, eu exerço autoridade, e eu posso ainda aumentar o meu nível de autoridade. Amém, irmãos? Você reconhece que você recebeu autoridade? Recebeu ou não recebeu? Eu posso... Se tivesse 2 horas aqui, eu ia abrir muitos mais textos que mostrariam. Você é um filho de Deus, você tem direito à herança. Você pode usar tudo que Deus Pai te deu. Nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Nós temos o escudo da fé, a espada do Espírito, nós temos tudo. Agora, a gente tem que exercer essa autoridade. Tem 2 domínios básicos: a autoridade sobre o inimigo e a autoridade sobre as pessoas. Até já falamos um pouco. Mas olha aqui, não se deixe enganar. Nós pregamos nas outras mensagens sobre Deus chamando de volta, sobre Deus, o Senhor dizendo para você, venha para a minha presença. Qual é o resultado da gente estar na presença dEle?
nós desfrutamos dele, mas nós ganhamos, a nossa fé aumenta, a nossa autoridade também, amém, irmãos? Na verdade, a autoridade já foi dada, é que a gente começa a crer que temos, e nós ganhamos uma revelação de que podemos usar essa autoridade de acordo com a vontade dele. Então, como é que nós usamos? Como é que é a autoridade sobre o inimigo? É exercida por meio do comando e ordem, como nós falamos. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Amém, irmãos? Eles só obedecem você porque agora o seu nome está lá, você é um... Então Jesus está aqui com os discípulos antecipando, o que ele faz com os discípulos depois é para todos nós. Aquilo que eu leio é para todos nós, Mateus 28, ele ressuscitou, é para todos. Porque lá Jesus consegue dizer isso para um grupo pequeno de pessoas, ele está ali no corpo físico, mas agora ele está dizendo a todos. Marcos 16, os seguintes sinais acompanharão todos aqueles que crerem, em meu nome. Diga, em meu nome. Diz mais forte. A gente tem a mania de arredondar todas as orações com em nome de Jesus no final, né? A gente às vezes não sabe o que estamos dizendo. Então, você está dizendo assim, da autoridade que foi dada a mim, pelo poder do nome de Jesus, será assim, amém? Vocês estão aí, não? Em meu nome, o que vai fazer? Vai expulsar demônio, falar nova língua, pregar em serpentes, sem correr perigo, se beberem algo venenoso não vai fazer mal, e vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Fala para o seu amigo aí, fica mais feliz, é uma notícia boa, ele está falando um negócio bom, fica mais feliz. A gente não acredita que é para nós, não é verdade, irmãos? Deve ser para aquele pastor que está jejuando 40 dias todo mês. Aquele cara, é aquele cara espiritual, aquele que nunca peca. Mentiras religiosas do inimigo. O diabo chega para Jesus na tentação do deserto e fala assim: olha os reinos deste mundo, olha quanto poder e autoridade, eu vou te dar tudo isso se você me adorar, porque isso tudo me foi entregue. É sério que foi entregue para ele? Ou ele está mentindo? Você acha que se Jesus se dobrasse a ele, ele ia dar aquela autoridade para ele? Não, ele é mentiroso. Mas tem muito homem se dobrando diante, que Jesus está lá sendo tentado como homem, né? O filho do homem. Tem muito homem se dobrando, o diabo oferece, depois não entrega. Entrega por um tempo, depois mata, rouba, destrói. E Jesus, ele já tem autoridade. Jesus fala o que para o diabo? Sai, vai embora. O que ele fez? Ele foi embora. Vai, porque eu só vou adorar a Deus, eu só sirvo a Ele, porque eu já tenho a autoridade dEle, amém? Então, irmãos, a autoridade que nos foi dada, foi completa, sobre as obras do inferno, amém? Mas o diabo quer mostrar para você que ele é poderoso. Daqui a pouco eu vou falar como é que ele engana a gente. E a autoridade sobre as pessoas, nós já falamos, é por meio do amor e do serviço. Entre vocês, porém, será diferente. Ele estava dizendo, as pessoas querem exercer poder e autoridade uns sobre os outros nesse mundo, um quer mandar no outro, né? Entre vocês será diferente, quem quiser ser o líder, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 13, vocês me chamam mestre e senhor, tem razão, eu sou.
E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para seguir. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Ou seja, é uma questão de autoridade. É quem tem autoridade que delega. E, amém? Está claro isso, irmãos? Ele falou, então eu dei uma autoridade para vocês, para fazer isto, para amar e servir as pessoas. Mas é para chutar todas as obras do inferno, é para orar contra enfermidades e espíritos. Amém, irmãos? Então a gente fica querendo às vezes dar ordem para as pessoas, porque não faz como eu quero, porque eu não mandei, porque eu sou o chefe aqui, porque eu sou líder aqui, você tem que me honrar, essas asneiras todas, e nós ficamos assim, né, com o diabo, ai meu Deus, não sei, e nós ficamos recuando diante do inimigo, nós ficamos fazendo o contrário. Então, como é que está a autoridade ligada com fé? É muito importante saber isso. Em Mateus 8, o que acontece? Vem aquele oficial romano e fala, Senhor, meu servo está doente em casa. Ele se importa com o servo, que bom. E Jesus fala, vou lá curá-lo. Ele falou, não, o Senhor, não mereço que entre em minha casa, não sou digno. Basta uma ordem sua, meu servo será curado. Sei disso porque eu estou sob a autoridade de meus superiores e por isso eu tenho autoridade. Não é arrepiante isso, gente? Ele fala, eu vejo que você tem autoridade. Eu vejo, eu reconheço que há uma autoridade sobre você. E você não precisa ir lá. O Senhor, mestre, não precisa, é só dar uma palavra, porque este mundo espiritual obedece em qualquer lugar, funciona na dimensão espiritual, se fala aqui, acontece lá agora, na Índia, na China, até na Lua, se tiver alguém lá, amém, irmãos? Este homem reconhece a autoridade, porque eu tenho soldados, é só eu dizer vão, eles vão, venham, vem. E meus escravos, você faz, ele faz. Eu falei, está dizendo o quê? Você, eu que sou um simples homem, tenho autoridade. Tu tens muito mais. Então Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam, lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. A fé está conectada à autoridade, percebe? A autoridade conectada à fé. Olha gente, se você não crê que Jesus pode fazer, você não está reconhecendo a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas, amém? É muito sério. Então, no final, o que diz Jesus para ele? Volte para sua casa, tal como você creu, assim acontecerá. Você crê nessa minha autoridade? Creio. Então é assim que vai ser. Você crê no que eu digo? É assim que vai ser. Tem outro episódio sobre autoridade para a gente lembrar, que é, até o Arnaldo citou aqui, que é daquele menino que ficava caindo em buraco, que ficava caindo, porque tinha um demônio que atormentava, jogava no fogo, na água, e os discípulos tentam expulsar, os discípulos receberam autoridade, lembra? Para poder expulsar os demônios, eles tentam expulsar, não expulsa, Jesus desce do monte, com Pedro, Tiago e João, encontra eles, e fica aquela bagunça, e Jesus falou, geração incrédula, traga o menino. Jesus repreende o demônio, ele sai do menino que fica curado naquele momento. Mais tarde, quando os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Qual foi a resposta de Jesus? Porque a sua fé é muito pequena. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, nem isso eu acho que ele estava dizendo, não chegou nem no tamanho do grão de mostarda. Você podia dizer, esse monte, move-se daqui, e ele vai se mover. Nada seria impossível para vocês, mas esta espécie não sai senão com oração e jejum. O que Jesus está dizendo? O problema é que a fé de vocês está num nível que está
sendo intimidada pelas ações, pela resistência do inimigo. Eu não vou, não saia, aqui é meu lugar, eu tenho autoridade, me foi dado, não foi, não pertence a você, você não tem autoridade mais sobre nenhum ser humano, amém? Porque todos pertencem ao Senhor. Quando você ora e jejua, quando você passa um tempo sem comer, em vez de comer, em vez de estar, você vai buscar Deus, você gasta seu tempo na intimidade com Ele, a sua fé é fortalecida. O problema aqui não é falta de autoridade, não é falta de fé, porque veja, você já recebeu autoridade, amém, irmãos? Mas se você não tem a fé suficiente para exercer essa autoridade, está dando para entender isso? É preciso a gente crer que para poder exercer a autoridade precisa precisar dessa fé. Então, diante da intimidação, a fé deles era insuficiente. Ela precisava ser fortalecida, ampliada, por meio de intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Oração, jejum e palavra ampliam a nossa intimidade com Deus. Tempo sozinho com Deus eleva a nossa fé. Essa semana tivemos aqui, semana de oração com os homens de honra aqui. A grande e primeira prioridade é ter um tempo a sós com Deus. É o quarto secreto, é lá onde você ouve, é lá onde você cresce em fé, é lá que você tem revelação mais profunda, amém, irmãos? Aí você não tem essa intimidade, você é intimidado. Vem uma doença, vem um problema na empresa, vem uma pessoa que fala alguma coisa, e você vai recuando, e fica, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Eu estou dizendo, usa a sua autoridade, usa o nome que eu te dei, e manda embora esse negócio, amém? Manda embora! Ei pais, quem tem autoridade na sua casa são vocês, pais e mães, a autoridade lá. Você tem muito mais autoridade que eu na sua casa. Lógico que você tem autoridade maior. Amém? Se você quer que algo mude na sua casa com seus filhos, exerça a autoridade de filho de Deus que Ele te deu. Não transfere para o pastor ou para o líder. Ele pode ajudar, mas a autoridade maior é você. Certas coisas só vão mudar lá quando você falar, porque foi dado a você a autoridade naquela esfera. Amém? Está dando para entender isso? Não? Vale para o trabalho, vale para a empresa. A autoridade espiritual demanda fé. E a fé a gente recebe por meio do amor. A fé opera por meio do amor. Cremos no amor de Deus, na sua palavra. Então nós exercemos autoridade com fé. Quando a gente exerce a nossa autoridade com fé, a realidade muda e a verdade de Deus se estabelece. Seja uma enfermidade, não importa o que seja. E por fim, é possível ter maior nível de autoridade? É possível perder a autoridade que havia recebido? Porque a gente pensa que Deus está nos dando autoridade por meio de um conta-gotas. Não, Ele deu autoridade. Ele falou, eu dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, sobre as enfermidades. A autoridade está aí. Você precisa ter uma fé que fala, que permite. Você precisa ter um nível de intimidade com Deus, que você descobre como exercer a autoridade. Amém, irmãos? Eu estou dizendo que o problema maior é exercer a autoridade do que ter, porque Ele já nos deu no nome dEle. E não é porque a gente peca que perde a autoridade. Porque se pecar faz perder a autoridade, não pecar ganharia autoridade. Então temos um problema. Mas é verdade, quando você fica largado, fica no pecado, você vai enfraquecendo, você deixa de exercer a autoridade. É como se não tivesse. Jesus foi obediente até a morte de cruz. A obediência de Jesus então permitiu Ele ter a autoridade de nos perdoar totalmente, remover nossa culpa, limpar a nossa consciência. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele tinha autoridade para isso. E Ele exerceu essa autoridade. Então Ele nos dá um novo coração, um novo espírito, envia o Espírito Santo para habitar em nós, para nos dar a herança dEle, nos dá a vida eterna e nos dá autoridade no nome dEle.
Você crê que tem autoridade no nome de Jesus? Porque a gente acha que não tem autoridade porque a gente não fez por merecer. Mas não estamos falando de autoridade de ganhar uma posição a mais na empresa porque você bateu a meta. Não é isso que eu estou falando, amém, irmãos? Isso é uma outra questão. Isso é uma autoridade do ponto de vista humano. Não é autoridade que você tem porque você estudou, teve uma competência, teve uma experiência e te deram uma autoridade. Estamos falando de autoridade espiritual. Estamos falando de autoridade, de onde origina toda a autoridade. Então Jesus, recebemos essa autoridade espiritual, e nós precisamos exercer essa autoridade. Na hora que você falar, é verdade, vou abandonar essa vida medíocre, vou abandonar essa vida, por que eu ainda estou fazendo... Cara, por que você vai pecar? Quando você tem autoridade para vencer. Então, que essa coisa nos ensina? A obediência nos leva a um nível maior de autoridade. O que é um nível maior de autoridade? Ora, Jesus nos dá uma autoridade, mas nós exercemos ela muito pouquinho. Para exercer a autoridade no nível maior, está entendendo? Para exercer a autoridade no nível mais elevado, é necessário o amor e a obediência. Sabe por que Jesus recebeu toda a autoridade? Porque a gente só tem autoridade sobre o que a gente ama. Ele nos amou tanto, por nos amar tanto, deu a própria vida. Por isso Ele ganhou autoridade sobre tudo. Deus deu a Ele a autoridade. Amém? Então a obediência é um sinal que amamos a Jesus. Nos diz João 14, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A obediência então é um sinal que amamos a Jesus. E o que ele falou? E aquele que me obedecer e me amar, meu Pai e eu viremos a Ele. Eu faremos nele morada e eu vou me revelar a Ele. Olha, revelar. Já foi dito aqui hoje, nessa manhã. O Senhor quer revelar-se a nós num outro nível. Então a obediência traz uma revelação maior de Jesus. E quando você começa a obedecer, quando você começa a querer andar nos caminhos dele, você fala, eu não quero mais isso na minha vida, Senhor, eu não quero mais isto, eu não quero mais colando para trás, eu não quero ficar desistindo toda hora, eu não quero ficar recuando, eu quero a tua presença. Então Jesus fala, então eu vou me revelar a você, eu vou mostrar para você que tem muito mais. E aí você ganha o quê? Mais autoridade, não porque ele não te deu ainda, mas porque você não sabia como exercer. Por isso tem gente há 20 anos na igreja que anda sem autoridade. E tem gente que está há 1 ano e está andando numa baita autoridade. Ora. E ainda tem uma vida ainda que precisa acertar. Tudo depende de como nós estamos andando na intimidade com Ele. Da revelação que temos recebido dEle. Então a obediência traz uma revelação maior. E a revelação de Jesus nos mostra o quê? A autoridade que temos no nome dEle. A suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Efésios 7. Então, embora Ele já nos tenha dado autoridade espiritual sobre o que Ele tem autoridade, porque Ele é o cabeça do corpo. Ora, Jesus não é o cabeça do corpo? Nós não estamos no corpo? Ele não tem toda a autoridade? Então o corpo dele também tem autoridade. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Legal isso aí, hein? Falei, isso é bom, isso é interessante, é verdade. Temos autoridade porque estamos nele, e ele está em nós. Então, nós precisamos de revelação. O amor que se manifesta pela obediência traz revelação pela presença dele, e nós então vamos exercer mais a autoridade que ele nos deu. Amém, irmãos? Quando eu não exerço minha autoridade, obedecendo a Deus, é como se eu tivesse perdido a minha autoridade. É como se eu tivesse perdido. Eu abri mão. Se não exercermos nossa autoridade e deixamos que o inimigo bagunce as coisas, nos domínios onde nós temos autoridade porque nos foi dada.
Então o primeiro domínio é o seu coração. Você não usa autoridade para guardar o seu coração. Você deixa entrar tudo. Então o diabo vai botando entulho lá dentro. Vai botando tranqueira lá dentro. Se você fosse, se você não fosse. Que pena que você nunca vai ser. Nossa, que coisa horrível. Você é uma pessoa horrível. Desse jeito não vai. Porque você está fazendo esse negócio da igreja aí. Porque não, desiste esse treco. E outras coisas como essa. E você deixa entrar um monte de entulho. E você não usa a autoridade que foi te dado para dizer, isto aqui eu não quero no meu coração, amém? É por isso que entra tanta depressão, baixa estima, ouve tanto, uma pessoa fala uma besteira, é uma mentira, mas é uma pessoa da igreja, mas é uma mentira, não sei por que ela falou, talvez ela está lá também debaixo de pressão do inimigo, você não usa autoridade, você fica falando o que o inimigo quer que você fale, amém? Você fala isso para os seus filhos, você fala isso para a sua esposa, você fala isso para os seus amigos. Remove isso do seu coração. Você tem autoridade, Senhor, isso aqui não pertence. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Quem tem que guardar o coração, Jesus ou eu? Eu guardo o meu coração. Ele já me deu tudo para guardar. Ele nos fez livres, amém? Então começa no nosso coração. Então a autoridade não é conquistada por meio das minhas obras, porque eu obedeço tudo certinho, porque eu fiz para merecer, porque eu nunca peco. A autoridade recebi pela graça, pelo poder dEle. Ele que purifica a minha consciência. Ele que limpa os meus pecados. Amém? Então a autoridade está sempre, podemos dizer assim, sendo renovada. Quer dizer, Jesus, a parte dEle, não quer impedir que a gente exerça a autoridade. Que Ele já nos deu na cruz. Ele já nos deu, amor. Já nos deu. Então, irmãos, mas se a gente deixa se levar por este mundo, por medo. Tenho medo. Não sei, pelo pecado, pela ira, pela amargura. Começa a cometer pecados bestas, sabe o que devia fazer, mas não faz. A gente vai enfraquecendo na fé, a gente vai entristecendo o Espírito Santo. A gente não usa a autoridade que já nos foi dada. É como se nós não tivéssemos autoridade nenhuma. Pode subir a banda aqui. Então nós recebemos autoridade quando cremos em Jesus, o poder de ser feito filho de Deus. Quando você recebeu essa autoridade? Você recebeu? Você reconhece que recebeu? Mas se eu entreguei a minha vida para Jesus hoje, recebeu toda essa autoridade de ser um filho. O Senhor Jesus quer nos ensinar como é que a gente exerce essa autoridade. Como é que a gente não se deixa intimidar? Vem uma enfermidade, vem um diagnóstico que quer voltar. Exerce a autoridade, amém? Ele falou que levou todas as dores e enfermidades. Se ele levou, levou. Quando ele falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade que o diabo estava enganando, ou tinha usurpado do homem. Que o homem bem que não deu autoridade para o diabo lá no começo, né? Ele foi enganado, né? Porque Deus fala, toda a terra é minha, toda a alma é minha. Nunca deixou de ser de Deus. O problema estava com os homens, que recusaram a autoridade que eles tinham como filhos. O diabo tentou usurpar, mas se tinha alguma coisa que era do diabo, ele tinha o quê? As chaves da morte e do inferno. Jesus foi lá e tomou das mãos dele. Agora eu posso tirar da morte quem eu quiser. Eu posso tirar do inferno quem eu quiser, a hora que eu quiser. Você não tem autoridade para prender nenhuma pessoa deste mundo. É muito poderoso, amém, irmãos? É que as pessoas não sabem, temos que falar para elas. Então, se Jesus tem toda a autoridade, quanto sobrou para o inimigo? Quanto sobrou para ele? Se você tem 9 e eu tenho 1, e agora eu tirei o seu 1 e eu tenho 10, você não tem nada e eu tenho tudo. Ele tem toda a autoridade, então ninguém tem mais nada. E ele pega essa autoridade e começa a derramar sobre a igreja, porque ele é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo, amém, irmãos? Já pensou, quando vier uma pressão, você dizer, não, isso aqui não, aqui é o inimigo. Quando vier aquela pressão mais forte, você fala, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cantar aqui no meio, na presença do inimigo, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus.
pisar a serpente, até a última célula do pé de Jesus está acima do inimigo. E quando você fala isso, o mundo espiritual começa a responder. Os anjos começam a responder. Porque certas autoridades foram dadas a nós, amém? Foi dada a quem? A nós. Nós precisamos exercer. Como é que você vai orar para uma pessoa que está enferma, se ela acredita que ela tem, como é que é? Se ela acredita que ela merece estar doente. É muito difícil você orar para uma pessoa que está enferma, quando ela acredita, não, eu mereço isso, afinal, né, é Deus que está fazendo alguma coisa comigo. Por isso, quando você desperta para crer na autoridade, certos problemas vão sair mais rápido do que você imagina, amém, irmãos? Vamos exercer a autoridade, começando na nossa casa, nossos filhos, nossos amigos. Você trabalha na empresa? Você tem autoridade sobre alguma região? Eu trabalho com uma máquina. Você tem autoridade sobre tudo ali. Direta. Mas você tem autoridade que você pode influenciar os seus amigos. Amém? Também é autoridade. Então, quando nós crescemos nessa autoridade, ou quando nós exercemos, pode ser a pequena, nós começamos a fazer as mesmas obras de Jesus, amém? Porque é a mesma autoridade que veio de Jesus, porque é o mesmo Espírito de Jesus, e nós somos filhos de Deus, tanto quanto Jesus é filho. Vamos ficar de pé, irmãos.